Olá, meu nome é Norberto Lopes Filho, sou estudante do curso de Bacharelado em Teologia da Unicesumar. Meu RA é 222058888-5. Esse é o mapa para a atividade de aconselhamento cristão, na disciplina. Gostaria de falar um pouco hoje sobre o nosso mercado de trabalho e as exigências que têm sido colocadas sobre empregados e empregadores, né? Hoje a concorrência é muito grande e a necessidade de você se destacar também é muito grande. Para que você consiga sobreviver nesse mercado, você tem que trabalhar cada vez mais com qualidade, né? E velocidade boa também, né? Não é simplesmente você fazer o trabalho bem feito, mas não entregar a tempo, né? A exigência é muito grande hoje, né? E isso está afetando não somente os empregados, como também os empregadores também afetando. Por que isso acontece? Porque além dessa exigência ser tão grande assim, o que tem sido notado, e principalmente no mercado brasileiro, que já acontece há muitos anos, é o fato que para o empregador ter um funcionário custa muito caro. E o empregado ganha pouco. Então é um paradigma do mercado brasileiro isso. É uma coisa assim que a gente precisa estudar um pouco mais para entender o que está acontecendo, que vem de muitos anos. Então pro empregador é muito difícil ter um empregado, custa caro. E o empregado ganha pouco. E você exigir que o empregado tenha qualidade, roupas adequadas, atendimento excelente, criatividade, pontualidade, pagando pouco, é muito difícil também. Então é uma coisa que envolve a todos. Por exemplo, um salário de R$5.000, hoje, pro empregado, ele vai receber praticamente 3.000 e alguma coisa, R$3.100, R$3.050, devido aos descontos que tem da parte dele. Pro empregador já, um salário de R$5.000 chega a R$7.700 por mês. Olha a diferença, R$7.700 que o empregador paga, 3.000 que o empregado recebe. É muita diferença. O governo, ele é vamos dizer assim, um sócio majoritário em todas as empresas. Ele é um sócio exigente e intransigente. Você tem que recolher os impostos. Isso faz com que muitas empresas estejam na informalidade hoje. Porque é muito mais simples você trabalhar não pagando impostos, vendendo a um preço muito mais barato, sem recolher ICMS, impostos federais também, ISS, que são impostos municipais, etc. Então isso força, existe uma faixa hoje que as empresas estão sofrendo muito, que é aquela em que para o patrão ele precisa de gente para trabalhar, só que custa muito caro para ele, e para o empregado ele precisa de emprego, só que para ele recebe pouco. Então isso tem trazido uma pressão sobre todos no mercado de trabalho. Todos estão sendo exigidos no mercado. Velocidade, qualidade, com salário baixo, com impostos altos. Isso aí é complicado. Isso tem trazido uma certa insatisfação e as pessoas elas acabam sofrendo com isso. Porque pela exigência, tanto que recai sobre o empregado, como que recai sobre o empregador, ele tem menos tempo com a família, ele tem menos tempo para se cuidar. Os filhos são educados, não por pais, mas são educados pelos professores e pelo mundo. Não dá mais para só o marido trabalhar, a esposa e o marido tem que trabalhar. Por isso que os pais não conseguem cuidar dos filhos adequadamente. É muita correria no dia a dia. Para se especializar é muito difícil, porque você precisa de tempo. E as exigências do mercado são grandes, e vai por aí afora. Sem contar isso tudo, eu estou falando para vocês, esse valor que eu estou falando de R$7.700 para o empregador e 3.000 e pouco para os empregados, sem contar outras coisas que incidem sobre o salário, que a questão de uniforme, por exemplo, alimentação, vale transporte, e vai por aí afora. São coisas que se você for somando tudo, esse valor sai muito mais caro. Outra coisa que você tem que considerar é o seguinte: naquele mês que o empregado não vai estar de férias, além de você já ter sido computado 1/3 de férias dele, você precisa colocar outra pessoa para trabalhar no lugar dele. Ou você precisa sobrecarregar mais os seus funcionários
para que ele consiga trabalhar. Fora isso, tem as faltas naturais e os motivos de doença também. Então, somando-se tudo isso daí, sai muito caro para o empregador também funcionário. Muito caro. Isso está exigindo muito das pessoas. E isso tem se mostrado, tem se revertido com problemas de ansiedade, problemas de depressão, e vai por aí fora. É uma coisa que aflige a todas as pessoas, né, nessa faixa. A grande maioria sente isso, uns somatizam mais que os outros, alguns levam isso tranquilamente, outros já apresentam doenças, somatizam doenças enfrentando esse tipo de problema, né? E a pior delas, que eu considero, é a parte que envolve ansiedade, depressão e tudo mais, que acaba desmotivando o empregador e o empregado, que acaba afastando eles do emprego, e as consequências são terríveis, porque esse tipo de problema acaba abrangendo não só ele, mas a família toda, os filhos, etc. e tal. O que o aconselhamento pode fazer por esse tipo de situação, para esse tipo de pessoa, né? Nós temos que, logicamente, nos colocar à disposição, como sempre acontece, com os casos dos pastores que aconselham, outras pessoas também, né? Mas eu tenho tido experiência sobre esse tipo de aconselhamento, e eu vejo que hoje em dia as pessoas vêm te buscar e você tem que mostrar para elas, através da palavra de Deus, qual é o caminho que nós temos que seguir. Nós temos que ensiná-los a ter confiança no Senhor. A situação hoje assim exige que você trabalhe dessa forma e que a gente tenha assim condições de mostrar o caminho. Logicamente, a gente tem que tomar todo o cuidado com a questão da transferência, até tomar cuidado também com a questão de você ter pressa no dar uma solução para o problema. Nós temos que trabalhar para entender qual é a raiz do que está acontecendo, porque superficialmente, pelo que a pessoa fala, geralmente ela não mostra qual é a real causa do problema. E nós temos que nos colocar lado a lado, trabalhar com a pessoa para que ela entenda que nós somos um facilitador, e não donos da verdade, que vamos impor nossas vontades, e também vamos dar soluções instantâneas para as pessoas. E a gente sabe que nem tudo é dessa forma, não é tão rápido assim, né? E aí a questão é mostrar para essas pessoas, para que elas consigam entender que a palavra de Deus vai direcioná-las para resolver esse problema que elas têm. E não somos nós. Nós temos que nos colocar simplesmente como amigos ali, como pessoas que estão lado a lado caminhando, né? E aí nós temos que levar essas pessoas que são, por exemplo, as pessoas que são cristãs, levá-los a entender o que é caminhar com o Espírito Santo de Deus. E as pessoas que não são cristãs, e as pessoas que estão ainda sem conhecer o reino, não estão no reino de Deus ainda, nós temos que levá-los a conhecer a Cristo, né? Como é que a gente pode direcionar essa situação? Na maioria das vezes, assim, com muito cuidado, é simplesmente mostrar a palavra de Deus, para que a pessoa, ela mesma, consiga chegar à conclusão, enxergar um caminho baseado no que o Senhor tem para ela, o que a palavra tem para ela, e não no que o aconselhador tem para ela, né? É mostrar, por exemplo, em Ageu 2:8, que fala assim: minha prata, meu é ouro. A pessoa tem que entender, por exemplo, que Deus é dono do dinheiro. Certo? Também nós podemos falar para ela assim, Salmo 127, 1 e 2, que fala lá, né? Em vão vigia o sentinela. O que adianta você trabalhar e se esforçar? Porque aqueles que estão no Senhor, Ele os dá enquanto dormem. Refrigério, paz, provisão, vem do Senhor. Consequentemente vem calma, tranquilidade. Olha, Mateus 6,33, por exemplo, fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Que coisas? Um pouco antes está falando lá, você busca, corre atrás de roupa que vestir, cuida do que comer, cuida do que... Trazendo para a realidade de hoje,
Você corre atrás do dinheiro para você dar uma escola boa para os seus filhos, ter um carro bom, ter uma moradia e ter condições dignas, né? Mas o que a palavra fala de Deus? Busca o reino. E o resto você acrescentasse, porque Deus fala, está falando assim, eu sei o que você necessita. Antes mesmo de você falar, eu já sei o que você precisa. Então, essas coisas são importantes para que todas as pessoas saibam que se você descansar no Senhor, você vai ter, consequentemente, o que você precisa. Né? Nosso Deus é um Deus que supre as nossas vidas. Outro ponto importantíssimo também é Malaquias 3,10, a questão dos dízimos e ofertas. Trazei os dízimos à casa do Senhor, para que você faça a prova de mim. Deus, a gente sabe muito bem que Deus fala, que não gosta de provação, que provem a Ele. Foi uma das coisas que no deserto foi falado para o povo, ó, vocês me provaram. Né? E o que nós vemos e percebemos é que Deus, nesse caso, fala prova. O que é? Se eu não vou repreender o devorador. O devorador é um espírito, por exemplo, que se você ganha um salário mínimo não dá, e não dá mesmo, né? Convenhamos, né? O salário mínimo é baseado pela Constituição brasileira. O salário mínimo tem que prover dignidade para o ser humano, e não prover a dignidade, esse valor que é. E se você ganhar, consequentemente, você ganha 3 mil, não dá, o devorador leva. Você ganha 10 mil, não dá. Você ganha 30 mil, não dá. Eu já vi gente na igreja, trabalhando com pessoas na igreja, ganhando 40 mil reais que o dinheiro não dava. Por quê? O devorador. Né? Então você percebe que ele fala assim, abrirei as janelas dos céus. As janelas dos céus se abrem, janela geralmente se abre por dentro, não por fora. Deus vai abrir e derrubar bênçãos sem medidas. Então todas esses passos de entendimento, esses passos da palavra, tudo isso que o Senhor tem para que nós possamos viver bem e tranquilos, tem que ser mostrado. Nós temos que levar as pessoas a entender, tanto o empregador quanto o empregado, a entender que quem provê as coisas na vida dele é o Senhor. Quem cuida de todas as coisas é Deus, não é Ele. Não é na força do braço que você vai conquistar. Lógico, isso não quer dizer que você não tenha que fazer nada. Além de tudo isso, que é você confiar no Senhor e confiar em todas as coisas que Ele tem para você, nós temos também que buscar treinamento, especialização, estudo, para que a gente consiga alcançar os objetivos e cresça cada vez mais na palavra de Deus. Tudo isso tem que ser envolvido num trabalho de aconselhamento, onde você vai expor essas coisas para que a pessoa perceba o que ela tem em mãos, que ela saiba que a Bíblia é o testamento dela, que ela saiba o que ela tem nas mãos dela, o que ela pode fazer e como ela tem que se caminhar, e que ela chegue a essa conclusão, e não que você fale que a pessoa tem que ser dessa forma. Mostrando tudo isso, a pessoa vai abrir os olhos e falar assim, olha, meu Deus provê. Né? Esse trabalho também pode ser estendido para a comunidade. Eu acredito pessoalmente que isso é feito através da igreja, num processo de evangelização do bairro, da comunidade, dos vizinhos, aonde você esteja, inclusive da sua casa. Seus vizinhos sabem quem você é? Seus vizinhos sabem da palavra de Deus? Você pode levar luz para as pessoas. Nós temos que trazer essas pessoas para nós, tanto aquelas que são da igreja, e prover a ela o Espírito Santo, que ela entenda o que é o Espírito Santo, tanto as que estão de fora, ensinando o que é Cristo, e colocar luz sobre a situação. Colocar luz sobre os problemas. Colocar a palavra de Deus sobre os problemas. E levar as pessoas a entenderem o que é Cristo em nossas vidas. Muito obrigado.